Nos últimos meses, a gente só ouviu falar sobre recessão e crise nos mercados financeiros e, na verdade, isso se refletiu bastante em quedas na maioria dos mercados globais. Mas, na verdade, o que interessa pra gente aqui são as oportunidades que essa tal de crise tá gerando pra gente. E por incrível que pareça, tá? A pessoa que fica rica com o mercado financeiro não é aquela que entra quando o mercado tá bombando, é aquela que entra quando o mercado tá morrendo e as pessoas, a maioria da galera aí que investe, tá desesperançosa. E é por isso que eu separei aqui 7 criptomoedas. Por que criptomoedas? Porque é o mercado que mais bomba, que mais entrega volatilidade, com certeza é o que mais tem potencial de crescimento. Então eu separei para você 7 criptomoedas aqui que tem potencial, e não é um potencial de achismo, tá? Com certeza ele vem de uma estratégia e vem de uma visão de mercado para o futuro que pode ou não se concretizar. Portanto, não considere esse vídeo como uma recomendação de investimento. Bora lá. Começamos pela Polkadot. Eu não vou explicar como é que funciona o projeto, porque esse é seu dever, mas eu vou te mostrar por que ela é um bom projeto. Primeiro de tudo, nós temos um projeto, uma rede, uma infraestrutura com uma tecnologia que foge do padrão. Ela trabalha acerca das parachains, isso já foge muito do que você está acostumado, e nós sabemos que no mercado de criptomoedas temos infinitas redes diferentes, infinitas infraestruturas, e a maioria segue a mesma linha, e a Polkadot ela tem um diferencial, basta a gente saber se esse diferencial vai atrair adoção. E eu te lembro, tá? Não tivemos ainda no mercado de criptomoedas uma adoção significativa e explosiva a ponto de fazer o mercado decolar. A alta que a gente teve, cara, foi uma alta que a gente pode dizer especulativa, mas de qualquer forma a adoção do mercado de criptomoeda ela segue seguindo pouco a pouco, mas quando chegar o momento, pode esperar que a gente vai ter projetos se destacando. Por isso que você tem que ficar muito atento em quais projetos você vai selecionar, porque dentre as 21.257 criptomoedas do mercado, não vão ser todas que vão subir, tá? Agora, por que o gráfico dela tá parecendo que um projeto morreu, né? Parece que a Polkadot saiu de 53 dólares e veio parar em 6 dólares e 40 cents. Mas, cara, isso aqui é uma amostra que o mercado morreu, que o projeto morreu? Não. Ela ainda se encontra no ranking 12 das criptomoedas e tem uma capitalização de mercado de 7 bilhões de dólares. Isso aqui é muito importante porque em períodos de crise, em períodos de recessão, a gente vai ter todos os mercados caindo na maioria das vezes. E com isso, não tem um projeto que escape o medo dos investidores. Quando você tem um medo, você tem um risco de perder muita grana, a maioria da galera vai tirar o dinheiro do mercado, então não tem para onde fugir. É nas quedas que você vai ter oportunidade. E é aí que você tem que ficar esperto. Além disso, a gente não pode deixar o lado técnico da história, tá? A gente precisa entender o momento que o mercado tá vivenciando agora, qual é a situação atual do mercado para a gente diminuir e, assim, controlar melhor os riscos da exposição desse momento. Porque você só sair comprando porque, nossa, é um bom projeto, cara, isso não vai dar certo, tá? No mercado você precisa de estratégia, ainda mais de criptomoedas. Aqui não é um mercado de ações, aqui é um mercado perigoso e volátil. Então você tem que ter estratégia para sobreviver aqui, senão, meu amigo, você vai perder dinheiro, tá? Agora é o seguinte, nós temos uma linha de tendência de baixa indicando uma tendência baixista no mercado, cara, há muito tempo, desde outubro, novembro ali a gente tá caindo no mercado, toda semana. Esse aqui é o gráfico semanal, então você tem ideia da queda que nós estamos tendo. Apesar disso, a gente chegou em um momento dessa queda e a gente lateralizou dentro desse range. Eu quero que você preste atenção que o preço nesse exato momento ele está mais para o lado inferior desse range lateral do que o superior. Então a gente está numa zona de suporte. Além do suporte máximo que nós temos dessa tendência de baixa, a gente se encontra num mínimo do mínimo de uma tendência lateral que pode ser uma formação de fundo. Lembrando, pode ser uma formação de fundo e bate de confluência com este topo que nós estamos vendo aqui atrás. Ou seja, nós temos um suporte histórico bem forte nesse momento, mas não é garantia de lucro. Mas se você tiver uma projeção de longo prazo, pode ser uma viabilidade comprar um pouco dessa moeda e se expor um pouco a um projeto bem fundamentado, que eu lembro, tá? Nada aqui tá garantido, você pode perder dinheiro, você pode ganhar, tudo depende do seu controle e exposição. Então a gente tá no momento que pode entregar um bom retorno, cara, podemos, mas o risco ele nunca vai embora. Ressalto também que a partir desse momento, todas as moedas que a gente for ver, criptomoedas, projetos que seja, a gente tá exposto ao Bitcoin e ao S&P 500, são os dois que vão direcionar o mercado. Então se o mercado global estiver indicando queda, a gente pode ter mais quedas nos mercados, ou seja, esse suporte que a gente está vendo, ele pode não significar nada, mas por um longo prazo pode ser que signifique alguma coisa, tá? Se você é trader ou não, qualquer conselho aqui serve para você.
Beleza, Polkadot é um excelente projeto, a gente entende que ela está num momento muito bom do mercado, apesar de ter outros projetos, você pode procurar outros projetos. Tem alguns que dentro dessa formação de fundo a gente está criando uma tendência de alta, tem outras que estão um pouquinho mais acima, mas temos projetos que estão beirando os pontos mínimos. Se a gente for para o gráfico diário, a gente vai ver isso aqui com muito mais facilidade. Nesse range lateral que a gente criou, você pode perceber que a gente teve uma formação de fundo ali atrás e agora nesse exato momento a gente está brigando nessa mesma região. Então a gente já teve uma amostra de um fundo, uma marcação de suporte do mercado e a gente está defendendo ele nesse exato momento e o mercado não demonstrou, tá? Força o suficiente para manter esse preço lá para cima. Então a gente tem que ficar bastante esperto. Como comparação, não faz parte da indicação aqui, tá? Indicação nada que eu não indico nada aqui, mas olha só outro exemplo que você pode ver. O mercado, ele formou um fundo, só que ele segue uma tendência de alta como Atom. Então você tá vendo que enquanto temos projetos em tendência de alta, temos projetos que estão lerdos, mas que são bem fundamentados, e esse é o objetivo desse vídeo. Eu acho que pelo menos toda essa informação vale o seu like aqui e a sua inscrição, pelo menos, cara, porque senão você tá dando mole, é muita informação valiosa que eu tô passando pra você aqui. No número 2 da nossa lista, nós temos a OneInt. OneInt é uma exchange descentralizada. Enquanto numa corretora normal os seus ativos estão sobre a custódia da corretora, ou seja, seus ativos na verdade não são seus. Quem tem a posse é a corretora. Numa exchange descentralizada, numa corretora descentralizada, quem tem a posse dos ativos é você. Você só dá um acesso a uma plataforma para ela servir como ponte para você fazer as transações. A OneInt ela serve e tem esse propósito. Então a gente pode perceber que a OneInt ela tem passado por um momento difícil no mercado, mesmo enquanto o mercado estava subindo de uma forma bem forte no ano passado, a gente está tendo uma desvalorização contínua dela e muita gente pode olhar isso aqui e falar que, nossa, o projeto morreu, mas não, tá? A gente está em um momento de desinteresse do mercado, então a gente pode esperar tudo, mas tudo na virada do mercado, quando o mercado começar a atrair o dinheiro que foi embora de volta. No mais, a OneInt, cara, ele é um projeto arriscado, tá? Ela tá com uma capitalização de mercado de 350 milhões de dólares, comparado com a Polkadot que a gente acabou de ver, 7 bilhões, comparado com 300 milhões, cara, é quase nada. Mesmo assim, ela segue no ranking 98 aqui de cripto, e eu lembro que, cara, esse aqui é um projeto que tá lá consideravelmente abaixo do ranking, capitalização de mercado que eu considero arriscada, portanto, esse aqui é um investimento mais arriscado que você tem que tomar cuidado, até porque o gráfico também não tá muito bonito. Eu vou na parte fundamentalista do projeto, porque eu já usei isso aqui, eu vi a criação desse projeto, então ele iniciou uma proposta muito diferente que você estava acostumado, se você também vivenciou essa época, e ele traz uma funcionalidade muito interessante que não adianta eu falar muito para vocês, porque a maioria das pessoas não conhece essa parte das DEX, mas ela junta a liquidez de várias outras DEXs e tira a melhor forma para você fazer suas transações, suas trocas, swaps e trades dentro da plataforma descentralizada. Isso aqui é muito interessante pra gente. Mas o que interessa pra gente também é o momento que o mercado tá passando. Se você reparar, a gente tem a mesma coisa da Polkadot acontecendo com ela aqui. A gente tem, ou tinha aqui, um canal de baixa, um canal bem forte por sinal, e o que acontece é que ele superou esse canal e entrou para o nível acima do suporte. Ele rompeu esse canal e está se mantendo com um suporte interessante aqui. Mas você pode perceber que na visão macro, o que interessa pra gente, e isso aqui tem muita similaridade com a Polkadot, é o padrão de baixa que ele vem criando e uma lateralidade que ele vai criando também no fundo. Ou seja, da mesma forma nós temos uma parte limitante acima e abaixo aqui desse range lateral, suporte e resistência, e ele também está mais para o lado do suporte do que da resistência. Ou seja, a gente tem uma formação de uma consolidação do mercado aqui nessa faixa de preço, só que ao mesmo tempo, isso aqui pode indicar que podemos estar formando um fundo pronto para atrair mais adoção e aguardando o mercado ter uma definição, mas eu lembro também, não tem nada definido. Então a gente tem um potencial aqui de qualquer forma, como se trata de um projeto mais arriscado, está valendo agora 60 centavos de dólar, se você fizer uma comparação com o topo histórico, nós temos 1.210% de valorização. Então, cara, isso aqui é muita coisa. Se a gente voltar lá para o OneInt, para o gráfico, a gente perceber a captação de mercado, quanto ele já chegou a captar, a gente chegou a quase 1,24 bilhões de market cap, não chega nem perto da Polkadot que chegou a 7. Então, para você ter ideia, a valorização desse projeto aqui chegou a 1 bilhão, sendo que a Polkadot mesmo chegou 7 vezes
esses 1.200. Então você pega 1.200% e multiplica por 7, então vai dar uma escala absurda aí de potencial, mas eu lembro para vocês, a gente precisa de adoção, temos muitos projetos no mercado, mas esse aqui particularmente eu gosto muito, e se você busca trade também, a Onit é um excelente projeto para fazer trade, porque essa é uma dica mais pessoal, tá? Isso aqui eu já fiz muito trade na Onit e ela tem um comportamento muito fácil de identificar, consequentemente você vai ver mais oportunidade aparecendo graficamente falando, e eu te lembro, tá? Se você quer uma corretora confiável para fazer trade, para fazer suas compras parciais, recomendo fortemente a Fimex, tá? O link tá na descrição, você cria sua conta, você pode dar os seus primeiros passos, uma excelente corretora que você faz o depósito em real. Cara, tem taxa zero e o depósito é instantâneo, tá? Então não perde, o link tá aí embaixo. Agora a gente entra no projeto mais arriscado ainda, que é a Onit, que a gente viu. Esse projeto é o COT ou a COT. A gente tem uma valorização aqui, captação de mercado, na verdade, de 127 milhões de dólares, que é quase a metade da Onit que a gente viu. Então o risco ele é dobrado praticamente. Agora o que acontece? Esse projeto aqui, ele é muito especial, tá? Ele se trata de uma infraestrutura blockchain para fazer soluções de pagamento. Então qualquer empresa pode criar sua criptomoeda e usar a blockchain para fazer essas transações o que quiser. Então, cara, a gente precisa entender que transcender um pouco essa situação de hype, nossa, eu vou ficar rico com essa moeda, e começar a pensar um pouco no futuro, tá? Você precisa entender que para o futuro a gente ter um mercado de criptomoedas gigantesco, a gente precisa de adoção. E onde que está o dinheiro? O dinheiro está na mão das empresas do institucional que a gente chama aqui no mercado. Consequentemente, a gente precisa trazer essa galera para cripto, eles botarem dinheiro e aí sim a rede, nosso mercado como um todo, ele atrair dinheiro e por dentro dele a gente ter mais injeção de dólares e ele vai se valorizando. Então, se a gente tem muito dinheiro dentro de uma rede, é normal a gente ter ela valorizando. Então, se o Bitcoin valoriza, se os projetos valorizam, atraem dinheiro, a gente tem uma resposta positiva na cotação desses projetos. Então, esse é o nosso objetivo e COT, ele é um projeto virado justamente para essas empresas criarem soluções de pagamento via blockchain. Por isso que eu ainda vejo como um bom projeto para a gente especular no futuro, tá? Ela chegou aqui a valer 65 centavos de dólar e agora está batendo 11 centavos. Então ela teve uma valorização interessante nesse momento. Se a gente for pegar para ver melhor o que está acontecendo, ela está na mesma situação que a gente viu anteriormente, mas com algumas coisas diferentes. Ela está brigando nesse exato momento contra uma linha de tendência de baixa aqui, servindo como resistência nesse momento, mas ela está um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está criando sim uma lateralidade, mas agora como o inverso, ela está mais para o lado superior desse range do que inferior. Então as outras moedas que a gente viu, elas estavam mais descontadas e essa aqui ela já está com uma força maior, querendo passar para o nível acima, só que a gente não tem nenhuma certeza se isso vai se concretizar ou não, mas a briga aqui tá feia para romper esse ponto aqui do gráfico, então fiquem espertos. De qualquer forma, a gente ainda está brigando contra esse ponto que virou uma resistência importante para o mercado e a gente usou esse topo aqui anterior como um suporte. Então olha só como é que ela está trabalhando muito bem nessas zonas do mercado, servindo e trabalhando, respeitando todos os pontos, e para você ver que a análise gráfica não é brincadeira. A gente tem duas paredes, uma embaixo e uma em cima, não faz sentido, né? Seria melhor falar chão e teto, mas enfim, você entendeu. Então esse projeto aqui acaba sendo um projeto muito interessante na questão de potencial de adoção, tá? Eu ainda vejo que o nosso ouro, o principal do nosso mercado é a adoção do institucional. E os projetos que têm esse direcionamento, cara, isso aqui é o segredo para você ter uma especulação para o futuro boa. E o mercado está praticamente morrendo nesse exato momento. É a hora de você ligar o seu radar e começar a ter uma visão de mercado e não simplesmente ir por recomendações da internet falando que, nossa, essa moeda vai explodir. Em tantos dias essa moeda vai subir, que não existe isso, tá? De qualquer forma, a gente precisa entender que a valorização dela, o potencial comparado ao topo é menor do que a gente viu na Onit, por exemplo, tá? Ela só tem potencial para atingir o topo histórico em 500%. Se a gente for na capitalização de mercado e ver o topo que a gente conseguiu formar, 500 milhões de market cap. Ou seja, cara, a gente chegou no máximo ali a ter uma adoção de $500 milhão nessa moeda na COT, na capitalização de mercado. Ou seja, por que não conseguiu mais? Porque, cara, o mercado é muito pequeno, a adoção é muito pequena, a gente teve parcerias fortes da COT com algumas bandeiras cara, bandeiras de pagamento aí, eu nem sei quais que são, mas tem umas empresas importantes que acabaram entrando, colocaram o pezinho
nesse mercado, mas a gente ainda não teve aquela explosão inteira, então recomendo que você estude esse projeto, entenda o que está acontecendo. Todos aqui têm o objetivo de te apresentar excelentes projetos com uma visão de mercado diferenciada. Descendo um pouco mais o nível, a gente vai para o DYDX, que é uma plataforma de trade futuro descentralizado. A gente sabe que o mercado global, cara, a maior parte da grana que movimenta esse troço é o mercado futuro, o mercado que permite você mexer com alavancagem, essa parte do trade movimenta muita grana no mercado global, tá? Então a gente precisa entender o seguinte: o mercado de cripto ele é muito pequeno, mesmo assim o volume negociado em mercado futuro, em contratos futuros, é gigantesco. Então a gente tem um projeto que traz essa funcionalidade de alavancagem, de trade no mercado futuro, só que de uma forma descentralizada, e aí que cai esse DYDX, com uma captação de mercado de 80 milhões de dólares, que é nada, é um projeto super arriscado, já desce lá para baixo do ranking, mas o projeto em si, tá? A funcionalidade que ele traz, se a gente fizer uma projeção para o futuro, a gente pode ter uma valorização interessante por se tratar desse mercado derivativo, mercado futuro, tá? Você pode ver o gráfico dele, não é um dos melhores, só tá caindo, mas a gente precisa se atentar aos detalhes que eu falei com vocês. Eu quero juntar os dois, bons projetos e um gráfico interessante. Quando a gente tem essas dois conjuntos, esse conjunto no total, isso aqui pode ser um bom sinal para a gente para o futuro, mas lembrem-se, não tem garantia de nada. No mais, a gente está criando uma tendência de baixa, como eu falei com vocês, cara, gráfico semanal, isso aqui é uma queda absurda que o mercado está criando desde o ano passado, então a situação não está muito bonita, porque todos os projetos, na verdade, estão caindo. Alguns estão em pontos mais críticos do que os outros, e esse aqui, a gente tem esse range lateral sendo criado. De qualquer forma, nós temos uma resistência acima e temos um suporte embaixo. Você vai perceber que o preço atual ele tá mais para a zona do suporte, próximo dessa linha de tendência. Então, se a gente não conseguir ultrapassar isso aqui, a tendência é ele falhar e cair, perder esse fundo anterior aqui dos $1 aqui, por exemplo, mas a projeção para o futuro, caso o mercado venha se recuperar daqui para frente, seria de 2000% por se tratar de um mercado não, tá? Se tratar de um projeto mais arriscado, ou seja, essa parte de derivativos de mercado futuro, essa parte de mercado futuro descentralizado, a gente precisa ficar muito esperto porque movimenta muita grana e essa é a nossa projeção, a nossa visão que pode ou não se concretizar, tá? Também mexendo com essa parte mais de derivativos e mexendo com tokenização, nós temos um projeto bem parecido com o DYDX, tá? Que é a Synthetix. Esse aqui, ele segue a mesma linha, só que você pode ver que ele tem muito mais capitalização de mercado, com $500 milhão nessa altura do campeonato que o mercado está em baixa. E olha só como é que o gráfico dele veio se comportando, tá? A gente teve o nascimento desse projeto e desde então ele fez alguns anos bem laterais e bem tristes para quem investiu nessa moeda e logo depois teve uma valorização absurda. Então, você vendo isso aqui, eu quero que você lembre, tá? Que o mercado, na maioria das vezes, ele não vai entregar o que você quer na hora que você quer. Então, você precisa ter visão de mercado, entender o papel de cada projeto, entender onde você está colocando sua grana, porque, cara, lembrando, é um mercado arriscado. Então, a gente tem, desde então que ele formou esse topo, uma queda do mercado, da valorização, e mesmo assim ele se mantém em níveis interessantíssimos. A captação de mercado que ele chegou a atingir aqui bateu $3 bilhões, que foi muita coisa. E, na verdade, o que é esse projeto? O que significa essa Synthetix? Cara, ele pega praticamente qualquer coisa que existe, qualquer ativo de investimento do planeta no mercado tradicional e transforma em ativos sintéticos e joga eles para blockchain, e ali dentro você consegue mexer com mas liquidez de derivativos. Isso aqui é importante também porque ele serve de tokenização do mundo real. E você sabe que o futuro pode ser isso. Então aqui entra também a visão de mercado. A gente tem um mercado para o futuro que pode trazer essa parte de tokenização e virar tudo um grande metaverso. Isso aqui já é uma viagem, mas tipo assim, a gente precisa entender que tokenização é real e o negócio está vindo forte. Ainda mais se trouxer para a gente aqui mais escalabilidade para qualquer coisa que a gente esteja mexendo, tá? O gráfico dela segue também uma linha bem interessante. A gente precisa entender que, cara, tem muitos projetos que estão seguindo a mesma coisa, então você tem que saber filtrar o que você quer e o que você está fazendo, tá? Beleza, a partir desse momento a gente ainda tem uma tendência de baixa sendo criada e de qualquer forma ela está batendo na linha de suporte do ponto mínimo que ela chegou a atingir. Ela chegou a cair bastante aqui, mas se recuperou bastante também, então a gente tem um padrão um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele não tem aqui aquele padrão criado de lateralidade, mas sim ele está bem próximo do fundo mínimo que a gente chegou
Mas lembrando, o objetivo daqui é a projeção para o futuro, é o tipo do projeto, o que ele pode entregar para o futuro, visando um mercado mais com adoção, um mercado com mais grana, um mercado muito mais quente do que a gente está tendo agora. Então agora, nesse momento, você vai ver o mercado morrendo praticamente sem força para nada, e é aqui que você tem que ligar o seu radar. E eu tenho que falar isso várias vezes, porque tem gente que fica olhando qualquer porcaria que tem aqui e fala, nossa, caiu 99%, eu vou comprar esse projeto porque ele vai subir tudo de volta. E cara, você tem que ter visão de mercado quando se trata de subir novamente essa montanha-russa, porque cara, é muito peso que você precisa para levantar uns projetos como esse, tá? Então o Synthetix segue a mesma linha do DYDX e segue sendo uma parte importante para esse planeta de tokenização que a gente está tendo agora, ainda mais nesse futuro que a gente está criando, cara. A gente está em 2023 quase aí. Então tem muita coisa para acontecer e cripto pode fazer parte fortemente disso. Então você pensa em tokenização, que é o mercado de criptomoedas, é token, então tokenização já entra numa visão, você já começa a pensar que o futuro pode ser realmente isso. E aqui que entra a segunda parte, eu já vou abrir um gancho aqui para a próxima criptomoeda que a gente vai olhar, que é a mais importante conforme a gente está vendo isso aqui de tokenização. Quando você mexe com tokenização, você começa a mexer com ativos reais e tokens. Então você precisa de alguma coisa para criar uma ponte entre esses dois. Ou seja, a gente precisa de um oráculo, e aqui que entra o principal dessa lista. A Chainlink já é um dos tops projetos que nós temos, com uma capitalização de mercado de quase 4 bilhões de dólares. E o mais incrível é que ela está se segurando muito bem conforme o mercado vem caindo. Esse gráfico não mostra muito bem, se a gente for passar para esse gráfico você consegue ter uma ideia muito melhor do que está acontecendo com essa moeda. E a gente não tem aquela tendência de baixa absurda que a gente viu nos outros projetos. A gente tem sim uma tendência de baixa sendo criada aqui, mas ela está com um padrão muito mais bullish, muito mais para o lado da alta do que os outros projetos, criando também uma lateralidade, mas você pode ver que ela teria ainda muito chão para percorrer e acabou se segurando muito bem em toda essa tendência de baixa. E por que isso acontece? Porque a gente tem um projeto fundamental para o ecossistema de criptomoedas. Como eu falei com vocês, a Chainlink, ela tem o poder, ela tem a funcionalidade de trazer informações do mundo real para o mundo da blockchain. Então a gente pode criar uma ponte entre ativos reais e ativos blockchain. Cara, o que isso significa? Se a gente tiver um jogo de futebol acontecendo e sair o resultado numa hora exata do futebol, essa informação desse resultado vai passar para a blockchain e aí você pode usar para fazer bets, fazer apostas, mexer com várias coisas nesse ramo esportivo dentro da blockchain, pegando informações do mundo real. Então, como é que você vai negociar uma ação da Tesla em tempo real dentro da blockchain, sendo que ela depende da ação da Tesla que está na bolsa americana? Então, pensa comigo, a gente precisa de alguma empresa não, mas algum projeto para pegar essa informação e jogar lá para dentro em tempo real, em tempo recorde. Então a Chainlink ela tem essa proposta e cara, você vai ligando os pontos, tokenização, informação do mundo real para o mundo blockchain, a gente precisa ter essa ponte. Você pensa no melhor projeto que nós temos para isso, é a melhor proposta que nós temos é a Chainlink. Mas eu lembro para vocês, nada que é garantia, a gente só tem uma visão de mercado, então só em 2025, 2030 a gente vai ter ideia se esse vídeo foi ou não valioso, tá? E agora, fugindo um pouco da proposta do vídeo, a gente vai ver um projeto que tem um potencial gigante com uma visão de mercado, cara, diferenciada. Você sabe que o ramo esportivo aí no mundo é um negócio que movimenta muita grana, muita mesmo. E esse projeto, por incrível que pareça, nessa tendência de baixa, um ramo esportivo ainda está se mantendo muito bem, com uma capitalização de mercado, eu tô comendo palavras aqui, de 1 bilhão de dólares. Cara, isso aqui é muita coisa, e o gráfico dela você pode ver que ela tá muito melhor do que os outros projetos que a gente olhou, porque os outros estavam com uma tendência de baixa e estavam acumulando aqui no fundo, enquanto essa aqui já deu uma disparada, já fugiu dessa fase de acumulação de fundo, tá? Mas o mais importante aqui é simplesmente a proposta deles. Eles querem criar uma plataforma dentro do blockchain que possa aí trazer ativos do mundo real, que eu digo times de futebol, transformar os times em tokens, e nesses tokens você pode participar, tomar decisões para o seu time e, cara, ter uma relação mais próxima com o seu time. Eu sei que tem muita gente fã de futebol, fã de time, de basquete, de um monte de coisa, então isso aqui é muito bacana para quem realmente é fã. E o mais importante que eu acompanho esse projeto de cabo a rabo é a
o valor que eles entregam para todo mundo que é cliente, que é usuário dessa plataforma. Então, como eu falei com vocês, tudo se trata da experiência. Se as pessoas têm uma experiência boa, o projeto entrega mesmo e tem um potencial de adoção, cara, isso aqui me ganha. Então, esse projeto aqui acaba sendo, para mim, o projeto top 1 de adoção e projeção para o futuro, que pode trazer um resultado muito interessante para a gente, conforme a gente vai acompanhando. E por incrível que pareça, tá? Parece que o projeto está muito alto, está muito super valorizado, mas o mercado está em tendência de baixa e ele segue segurando sensacionalmente. Não sei nem se essa palavra existe, mas a projeção aqui é o seguinte: agora você provavelmente não vai ter resultado. Isso aqui seria um investimento mais de longo prazo, mas com certeza muito válido, tá? Se você for acompanhar por perto esse projeto, você vai entender tudo que eu tô falando, mas é sempre ideal você fazer o seu próprio estudo. E a por isso a gente finaliza aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Se inscreve, tá? É muito importante você acompanhar nosso conteúdo, que é muito importante para você se conscientizar desse mercado. No mais, tamo junto e é nóis.